Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Agência Magnética. Meu nome é Andriele, eu estou aqui hoje com o Jonathan. O Jonathan, que é especialista em finanças para médicos. Jonathan, bem-vindo. É um prazer receber você aqui. Obrigado, Adriane. Estou muito feliz de estar aqui porque você é uma pessoa que eu admiro muito, sou fã do seu trabalho e assim é algo que eu vejo no dia a dia dos médicos, o seu trabalho fazendo toda a diferença. E para mim também estou ali atuando na parte do financeiro. É uma honra para mim estar participando aqui desse podcast. Então, muito obrigado. Ô, Jonathan, é consultor financeiro? É assim mesmo que fala? Tem várias nomenclaturas, mas vamos fechar no consultor financeiro, acho que fica melhor hoje. E o que faz o consultor financeiro? Ele cuida de toda a jornada financeira de uma pessoa, né? Desde aquela parte mais básica de organização financeira, de entender os gastos, como que tá as entradas e saídas, Uhum, e também aquelas coisas mais avançadas relacionadas a investimentos, uhum. como é que tá a gestão do negócio, né, de um médico, por exemplo, como é que tá o consultório, a clínica dele, e como que ele pode estar expandindo também o patrimônio dele através desses investimentos. Uhum. De forma bem resumida, é isso. E isso vai mais pro lado CPF, CNPJ ou ambos? Pode ser para os ambos, para os dois. Você atua nessas duas áreas? Hoje eu atuo mais na pessoa física, Uhum. dentro da parte de consultoria financeira, Legal. mas dentro da especialidade de carreira médica, eu também acabo precisando entrar também um pouco na pessoa jurídica, Não tem como né? separar 100%. Eu tenho formação nos dois, mas assim, os dois demandam muitas horas de trabalho, então a gente acaba precisando focar em um, Uhum, porque não dá para a gente fazer tudo, né? A uhum. gente precisa ter uma linha ali para a gente fazer um trabalho bem feito com o cliente. Legal. Ô, Jonathan, e contando assim, que é consultor financeiro, assim, foi uma escolha sua? Foi naturalmente acontecendo? Conta um pouco mais desses bastidores pra gente entender a tua jornada como profissional. Foi acontecendo, mas é interessante porque desde sempre eu já tive ali um pezinho na medicina, na área da saúde. Porque desde criança, a minha matéria preferida sempre foi biologia. Então, sempre Legal. apaixonado por ciência, biologia. E quando a gente chega ali no ensino médio, a gente começa a pensar, né? E aí, vou fazer faculdade de quê? E eu também era relativamente bom ali em matemática. E na época eu não tinha muitas oportunidades, assim, morando aqui super no interior aqui de Rondônia, em Machadinho do Oeste, assim, Nossa, é bem interior. bem distante de faculdades, né? E Você na época eu nasceu em falei assim, Baixadinha? não, eu nasci Não. na Paraíba, bem Eita, longe, já a né? gente chega nessa história, gente. Pois é. Mas nisso eu falei assim, olha, eu acho que hoje o que está mais próximo de mim é a enfermagem, porque eu queria trabalhar com uma coisa que eu pudesse sentir que eu estava contribuindo, fazendo bem para as pessoas. Porque eu já trabalhei muita coisa, minha adolescência toda, eu sempre ficava arrumando trabalho, é, gostava disso, sabe, de estar ativo, de Uhum. estar fazendo o meu próprio dinheiro, de estar contribuindo de alguma forma. E na enfermagem eu vi essa possibilidade, né, e casava com algo que eu já gostava. Mas ao mesmo tempo, eu também pensava, por exemplo, em trabalhar com algo na área da saúde, com tecnologia. Por exemplo, eu já cheguei a pensar em investir em projetos para prótese, para pessoas que tiveram um membro amputado, pensar em unir tecnologia para você ter ali uma prótese robótica. Hoje a gente já tem projetos assim Uhum. já bem desenvolvidos, né? Mas isso lá em 2016 estava bem no começo, né? E quando eu vi isso, eu falei, cara, eu acho que vou seguir por essa linha aqui. E mesmo que eu não trabalhe, eu vou investir em negócios assim. Tinha já essa questão dos investimentos. Naquela época, o Thiago Nigro, Natália Arcuri, né, o Primo Rico, que hoje está Uhum. muito famoso, eles estavam começando e inclusive, eu fui um dos primeiros seguidores do Thiago Nigro, Que legal. lá em 2015. E aquilo, assim, virou uma chave na minha mente que eu falava assim: olha, eu vou trabalhar, mas eu também quero empreender, quero investir em coisas que façam sentido. Legal. E com o tempo ali, já na faculdade de enfermagem, né, eu fazia na Federal da Paraíba, e já fui pro outro lado do país de Saiu de novo. Machadinho, voltou pra onde nasceu. Ali eu já estava já investindo há um tempo, né, ali na minha adolescência e tudo. E foi onde eu recebi o convite de um colega meu. Ele falou: olha, você já sabe investir, você já tem experiência. Por que que você não trabalha ajudando pessoas a se desenvolverem financeiramente, ganha dinheiro com isso, usa esse dinheiro para investir nos projetos na área da saúde que você quer também? Uhum. Falei, Isso cara, você fazia faculdade de enfermagem. de Isso foi em que enfermagem. ano? Isso foi ali no começo de 2020. Uhum. E eu falei, cara, faz muito sentido.
E foi bem na época que estava vindo a pandemia, né? E a gente não pôde ter mais aulas. Ficou um período parado, né? Falei, olha, por que não, né? E foi onde eu comecei a ter o contato com o planejamento financeiro, Legal. no sentido profissional, né? Uhum. E quando eu descobri que a minha vida era uma vida, mas você pode ter diversas realidades diferentes quando a gente fala de pessoas, né, no sentido financeiro. E eu vi o quanto que eu podia contribuir, eu falei, cara, isso aqui eu acho que é a minha praia também. Uhum. E foi dando muito certo, assim, eu tive uma aptidão muito boa, conquistei clientes muito rápido, cheguei a bater recordes dentro da empresa ali, né, muito rápido também. E foi onde depois acabei conhecendo, né, clientes médicos que chegaram para mim e, assim, a grande maioria tinha um padrão, altamente endividados. E eu fui ajudando eles a saírem das dívidas, começar a ter dinheiro e alguns ficavam perdidos. Ah, eu vou fazer uma residência, eu faço uma pós-graduação e começaram a perguntar para mim. Uhum. Falei, ah, eu não sei, né? Como que eu Isso, vou responder? Eu isso sou do já, financeiro. isso na faculdade, assim, você ainda estava na faculdade, Não, eu tranquei a faculdade nessa época, e se dedicou à e me parte de dediquei à finanças. parte de finanças. Eu fiz uma conta na época que era bem assim, olha, eu gosto dos dois. Aham. Eu vou, enquanto tá na pandemia, eu vou focar aqui na área do financeiro, já que eu não posso estudar de qualquer Tava forma, tudo né? parado. Se eu conseguir ganhar o que eu vou ganhar na faculdade de enfermagem daqui no final da faculdade, 4 anos depois, né? Se eu conseguir ganhar aqui na consultoria financeira, eu vou mudar para esse lado aqui, porque tem toda aquela questão de fazer plantão e Uhum. tudo. Apesar de amar a área, sou apaixonado pela área da saúde como um todo, né? Mas ali a profissão seria a enfermagem. Plantão é um negócio que eu admiro demais quem aguenta plantão, sabe? Uhum. Médico, enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem várias áreas da saúde que fazem plantão. E assim, eu não consigo, não consigo. Para mim, dormir é algo que, se eu não dormir direito, eu não consigo performar depois, né? E eu falei, o financeiro, vamos ver. E rapidamente eu consegui já ter ali, né, o salário que eu teria na enfermagem. Eu falei, acho que eu vou por essa linha mesmo aqui e vou ajudar os enfermeiros, ajudar os Sim, médicos, até né? porque quando você coloca na planilha e calcula, às vezes não faz mais sentido naquele momento da tua vida e tá tudo bem. É sobre isso, né? Quem estuda Exatamente. finanças, gente, é cálculo o tempo O todo. tempo todo, Eu no admiro demais, que eu automático. não sou boa em matemática, não. Eu sou péssima. Era a minha pior disciplina. É, Nossa, meu Deus. Eu, a média era 6, 7. Eu tirava assim, 7, 6, cravado. Nunca fiquei de recuperação na minha vida, mas também nunca tive notas boas em matemática. o suficiente para não O reprovar, né? Mas suficiente pra não pelo menos. reprovar, e eu estudava muito pra não reprovar, inclusive. Eu sempre fui mais pra essa área mais de psicologia, enfim, pra essa área de mentalidade, mais de humanas, né. Então, eu Uhum. admiro quem faz cálculo rápido, quem tem essa visão. E para negócios isso é muito bom, né. Eu tive que desenvolver, inclusive, isso. E acho que isso é importante também, porque a gente consegue focar, você, por exemplo, no marketing, você vai fazer um marketing muito melhor do que Sim, eu iria fazer. a gente adora, né. Então, Parte de dados, análise, mas voltado pra minha área, né. Quando eu vou pra finanças, eu ainda apanho um pouquinho, eu tenho bastante dificuldade, preciso de um consultor financeiro na minha vida, gente. aí, tá vendo? Já estamos aqui formando um time excelente, né? Os médicos te procurando para como um consultor mesmo, enfim, dá mérito ao nome da tua área. E por que que eles estavam tão endividados? Você comentou: "Ah, mas eu via que a maioria deles, de forma percentual, estavam endividados". O que que acontece sobre o endividamento nessa área, nesse nicho de saúde? Olha, o que eu vejo assim, o que acontece muito é que o pessoal, quando tá na faculdade, tá muito ansioso para querer Uhum, se tornar médico logo. E são 6 anos sem dinheiro praticamente, pelo menos para a grande maioria. Por mais que os pais tenham dinheiro, eles não uhum, têm. Precisam de ficar pedindo dinheiro para os pais e tudo uhum, mais. Então, quando chega aquele momento, tá começando a trabalhar, começando a ter dinheiro com os plantões, né, com o atendimento deles, é a hora de se realizar. Então, muitos acabam fazendo o quê? Já começa financiando um carro, financiando uma casa, comprando as roupas que queriam, o iPhone que queria e uhum, tudo, viagens. E isso não está errado. uhum, A questão é como você faz isso, porque começa aquela famosa frase, né? Não, isso aqui eu pago com tantos plantões.
Isso aqui com tantos Então você faz plantões. o cálculo do teu gasto em cima da quantidade de plantões tirados por mês. Exatamente. E o que Isso é acontece? comum, esse tipo de cálculo? Muito comum, super comum. E ele tem um limite, né? Você não consegue trabalhar mais horas do que o mês aguenta. E por mais que você tenha todo mês disponível para trabalhar, não quer dizer que o hospital vai pagar. Uhum. Então, a grande maioria também se endivida nisso, porque não tem ninguém para avisar que o hospital vai atrasar. Inclusive, teve um médico uma vez que eu estava conversando com ele, e a família dele é super organizada e tudo, né? Eles até queriam, antes dele terminar a faculdade, contratar uma consultoria, mas eu falei assim, ah, mas ele nem tem dinheiro ainda, né, e tal. Mas o que acontece? Terminou a faculdade, ele já foi fazendo um monte de compromisso, foi passando cartão de crédito e não conseguiu trabalhar. E a conta veio. Uhum. E ele falou que isso ficou gerando juros, ele veio conseguir quitar as dívidas um ano depois que tinha se formado, porque ele não sabia que o hospital atrasava, que a quantidade de plantões podia reduzir, enfim, uma série de coisas que acontecem. E por mais que você tenha vários colegas, parece que os colegas não avisam. Mas, enfim, é um dos pontos que também atrapalha bastante, Uhum. é essa oscilação de renda e o hospital atrasar. Gente, é legal conversar com o consultor. Inclusive, teve uma vez uma médica, ela falou bem assim, ah, eu tô cansada porque esse hospital aqui fica atrasando, eu Uhum. não aguento isso, não sei o quê. E eu falei, olha, o hospital atrasar não deveria ser o correto, né? Esse seria o mundo perfeito. Mas a realidade que a gente vive hoje é que tem hospital que atrasa 6 meses, 8 meses, Nossa. ou até mais. Já vi casos de atrasar 11 meses. E eu falei, olha, a medicina aqui no Brasil está funcionando assim. Infelizmente, ou você é médico e se adapta, porque assim, você não tem como fazer o hospital te pagar no prazo certo, mas você tem Uhum. como se organizar, contar com isso e você administrar da melhor forma para que isso não te afete financeiramente. Que é o caso, por exemplo, que eu tenho de clientes super organizados, né, que seguem o planejamento, fazem uma reserva de emergência e tem os gastos ali programados já contando com um possível atraso. Uhum. Eu tenho um cliente de Paraná, por exemplo, que está já com 5 meses atrasado. Então ele recebe um mês de 5 meses atrás, trabalha agora e vai movendo, né, esses 5 meses ali ao longo do ano. E para ele não faz diferença alguma Ele espera esses e meses vem. atrasados. Por quê? Porque ele está super organizado, então as despesas dele não precisam desse dinheiro. Obviamente, se tivesse, seria muito bom. Uhum. E ele tem reserva de emergência. Já os colegas dele, quando começou a atrasar, todos eles se endividaram. Falando sobre organização, enfim, você levando em consideração a carreira médica, né, que é a tua principal fonte de atuação, eh, você acredita, por exemplo, que é possível, assim, ter várias quais as vou modificar. Quais as diversidades em relação às variáveis fontes de renda para esse médico? Por exemplo, a única fonte que ele teria seria o hospital. Uhum. Quais outras fontes de renda o médico pode ter? Porque eu faço essa pergunta porque eu tenho muito aluno de medicina que me assiste. Aqui na cidade tem 2 faculdades de medicina. Então, assim, são perguntas que eles poderiam fazer concluindo ali a faculdade, né? Vou para o plantão, como que eu posso fazer para ter fonte de renda? Você diz para um clínico geral ou de forma mais De forma abrangente? ampla, pode responder de forma ampla mesmo. Isso aí vai depender muito da especialidade, né? Cada especialidade permite que você tenha uma É flexibilidade até, maior. só te interrompendo, é até bom porque daí eles também decidem, né, para onde que eu vou, para onde que eu venho, qual a especialidade talvez me possibilite uma renda maior ou não, enfim, pode responder de forma ampla mesmo, através da experiência do seu olhar. Então, perfeito. Por exemplo, eu tenho um anestesiologista. É super engessado ali o que ele pode fazer. É muito complicado ele conseguir fazer, por exemplo, uma venda de algum produto ali, que é o contrário de uma pessoa que pode trabalhar com emagrecimento ali, um nutrologista, por exemplo, né? Então, o nutrologista consegue fazer exame, consegue acrescentar mais coisas além da consulta, além de um plantão, para expandir o faturamento dele. Já alguém que trabalha ali com anestesia, não, né? Uhum. Então, isso depende muito da especialidade. Por isso que aí foi onde o pessoal me perguntava, e aí, eu escolho qual especialidade? E foi onde eu falava assim, olha,
não sei, mas eu vou procurar a resposta. Uhum. E foi onde eu descobri, através de indicação de um cliente, inclusive, que existia o planejamento de carreira. Eu falei, nossa, maravilhoso. Quero saber quem é que faz para eu indicar meus clientes para essa pessoa, né? Aham. E era um rapaz lá do sul do país. E resultado, eu tentei contato com ele várias vezes. Ele nunca me respondeu, nunca atendeu ligação. Eu falei, mas como que é o trabalho dele? Me explica aí, porque eu fiquei tão animado, né, de estar resolvendo aquele problema que eu falei, nossa, só quero resolver, né, Ajudar. ajudar. E aí ele falou assim, não, ele vende curso para uma faculdade, ele vende curso de pós-graduação. Eu falei, tá, mas se, por exemplo, se o meu cliente tá querendo ali crescer na carreira e o melhor caminho para ele é fazer uma residência médica. Ele vai indicar pós-graduação ou residência? Uhum. Aí ele falou: olha, ele ganha dinheiro vendendo pós-graduação. Não sei até que ponto a ética vai aí. Eu falei, tá, entendi. Então, deixa eu ver se eu consigo aprender isso. E aí foi onde eu descobri que existem cursos hoje, pelo Albert Einstein, Sírio-Libanês, enfim, várias outras instituições que conseguem Uhum. promover esse curso de carreiras médicas. E foi onde eu fiz, me especializei nisso e é onde eu consegui entender justamente esses Você nuances estudou, para orientar, você estudou onde? pela Escola Brasileira de Medicina. Uhum. Então, eles me deram essa bagagem. Obviamente, ali a gente tem aquela parte mais técnica, né? E eu consegui casar isso com planejamento financeiro. Inclusive, uma das matérias é sobre planejamento financeiro. Legal. Então, eu vi que casou como uma luva e hoje eu consigo ofertar assim, um serviço muito mais completo para os meus clientes. Legal. Sabe o que você contando e falando me trouxe, assim, né? Eu te acompanho ali nas redes sociais. Enfim, eu acompanho, gente, todo mundo que vem nesse podcast aqui, porque eu gosto, é convidado, né? Então, eu escolho a dedo as pessoas que vêm, pessoas que agregam valor. E eu acompanho as redes sociais do Falando de Jonathan. medicina, você está sempre antenado. Eu gosto. Doutora Elisângela, Jonathan, eu gosto, confesso que eu gosto bastante, porque complementa o meu trabalho dentro do marketing. Eu acho que Perfeito. não sou especialista nessa área, mas eu gosto de ver para olhar, olha, isso existe. E dentro tô contando sua jornada, enfim, hoje dentro do mercado de medicina, é até meio que, é até pejorativo isso, mas é mercenário, sabe? Você vê o médico, ah, quero vender para esse médico, né? E é algo assim que eu vejo que muitos profissionais médicos abrem o jogo ali nos bastidores comigo e até se irritam às vezes, né? Porque tem um faturamento X, então vamos vender para ele. E é tudo, não é assim. São todos os serviços, todos os escopos possíveis, né? Telefone, eles descobrem os telefones dos profissionais médicos e ficam ligando, mandando mensagem, banco, instituições financeiras, enfim. E acompanhando a tua jornada, eu vejo que foi mas muito, muito, muito natural, né? Assim, eu vou. Podia ter dado super errado, né? Eu falo Sim. isso por causa da agência. Aham. Quando eu decidi ter a agência magnética para voltar para trabalhar com esse público médico, né? Enfim, me especializar nessa área, poderia ter dado muito errado, assim, porque né, visão de mercado, o que que é isso? Eu só fui, Aham. porque eu já tinha meus clientes médicos e eu queria entregar mais valor para esses clientes, queria entregar um serviço melhor para eles. Então foi por conta deles que eu busquei me especializar melhor. E me identifiquei demais nessa história, tipo, já vou ajudar aqui, né? A pergunta desse médico, e onde que eu vou? Pra onde? Mas Não sei a resposta, mas eu vou é, achar. mas a pessoa dos dados, as pessoas dos números, começou exatamente querendo ajudar, Exatamente. né? Com esse intuito do servir, que eu acho que é muito importante para quem trabalha como prestador de serviço, né? Enfim, é só Com certeza. um adendo É, aqui. é buscar a excelência sempre, né? Eu acho que o nosso trabalho não é só você entregar o básico, isso para qualquer profissão, Uhum. mas é o que você entrega além que vai te diferenciar, né, como profissional e também a experiência que o cliente vai ter, né? Ele tendo resultado, estando feliz com o trabalho, é o que importa, né, no final do dia. E isso você estava lá na Paraíba, isso Não, tudo. Já não, estava aí aqui. quando trancou a faculdade, assim, não se sabia até que ponto ia a pandemia, né? Era um vírus novo, ninguém sabia como ia funcionar essa questão de Covid, mas eu estava com o professor, assim, a gente já tinha um tempo que estava parado, e eu falei para ele, "Ih, como é que você acha que vai voltar?" Ele falou, ó, esse semestre aqui já não vai ter. Uhum. Ele falou, eu acho que o próximo também não vai ter, vai ficar trancado também. Eu falei, poxa, passar um ano parado, né? Então, voltei para Rondônia,
e fiquei aqui em E Rondônia. sua família é daqui, Jonathan? A minha família, meus pais, irmã e tudo, eles moram aqui em Rondônia. Agora o restante da família é tudo na Paraíba. Tudo na Paraíba É, mesmo? tudo Seu, Paraíba. seu, seu pai e sua mãe só estiveram lá e vieram pra cá? Basicamente É? isso. Todo mundo nasceu na Paraíba, mas morar, tem a nossa porção que mora aqui. Você sabe que eu tenho vontade de conhecer a Paraíba, as praias lá, né? Ah, é As pessoas maravilhoso. falam muito Eu bem. tenho uma listinha. Ó, eu amo falar da Paraíba, porque eu moro lá, sou apaixonado por João Pessoa. E todo mundo fala assim: eu quero ir, eu estou indo para João Pessoa. Eu falo: olha, eu tenho uma lista, um roteiro turístico Eu aqui dos quero, melhores lugares. eu Eu vou quero. te passar. Eu quase viajei pra lá esse ano, foi por pouco. Chegamos a É, fazer cotação, enfim, assisti 50 mil vídeos no YouTube, porque mas tem poucas opções de vídeo no YouTube. É um mercado uhum, turístico menos explorado, assim. é, é. E isso é interessante você falar, porque, por exemplo, eu tenho um casal de clientes que foram recentemente para lá e eles estavam indo meio às cegas, assim, ah, vamos ver como que é, a gente já viajou para tanto lugar, né? Quando eu passei o roteiro, eles retornaram da viagem e falaram, olha, salvou a nossa viagem, Sério? porque tem muita coisa boa que não é publicado. Infelizmente, estão precisando de uma agência de marketing lá. É, olha aí, pois é. Hein, coloca, qual que é o arroba do teu Instagram, pessoal, perguntar as dicas da Paraíba, coloca aí. Maravilha. É arroba Jonathan, é o Jonathan diferente, né? Jonatha, sem M no final, né? Uhum. Então, underline Figueiredo. Pode entrar lá, tem o meu contato também. Então, dúvidas sobre Paraíba, sobre planejamento de carreira médica, finanças, a gente está online. Uhum. É você mesmo que responde lá, Eu Jonathan? mesmo que respondo. Uhum. Aí, gente, pronto, tem o contato direto do Jonathan lá no Instagram dele. Entrem lá e conheçam o trabalho dele. Sei que tem bastante vídeos, enfim, tu fala bastante coisa lá sobre, principalmente sobre carreira médica, né? Tem. Desde quando eu comecei na profissão, eu posto vídeos lá. Então, é, você tem vídeo lá se você olhar desde o começo. Então, tem bastante conteúdo. E uma coisa que eu estava percebendo é que quando a gente vê conteúdos antigos, a gente vê como que estava o mercado financeiro naquela época. E quando você compara com agora, você percebe que está tudo diferente. E eu acho legal isso, porque mostra como é importante você não só tomar uma decisão financeira agora, no momento de agora, mas pensar no futuro, porque pode ser que lá na frente vão surgir oportunidades e desafios. E você visualizar isso vai permitir que você consiga Uhum. aproveitar as oportunidades e reduzir, né, os desafios, os problemas. Cita um exemplo, o que que mudou no escopo de quantos anos? Ó, um exemplo que eu cito direto com os clientes é que, naquela época, o pessoal fazia planos com que a taxa de juros fosse reduzir. Era para no ano passado estar em 8%. A gente começou 2026 com 15%, quase o dobro de taxa de juros. Ou seja, financiamento da casa, financiamento de um carro, cartão de crédito, tudo ficou muito mais caro. Quem fez planos contando que a taxa ia ficar mais baixa, já pagou mais caro, contando com essa questão dos juros, né? Agora a gente tem novamente a expectativa de abaixar, mas naquela época, algumas decisões econômicas que a gente estava tendo, eu já indicava para meus clientes que provavelmente aquilo não ia acontecer. Uhum. E é legal porque os clientes que tomaram essas decisões hoje estão com um resultado bem diferente do que deveria ter. Estão com um resultado muito bom. E eu mostrei para eles, no final do ano, eu fiz um relatório e apresentei para eles: olha, naquela época, o cenário era assim e ficou Uhum. desse outro jeito. E a gente aproveitou essa oportunidade e teve esse resultado. Então, isso que é interessante você ter alguém também, né, ali no mercado entendendo isso. Outro ponto foi a inflação. A inflação na época estava altíssima, passou de 10% no ano, hoje está 3%. Então, é geral que a gente esperava que fosse reduzir também. E são dois exemplos, né, de mudanças que ocorreram bem grandes. Uhum. E trazendo o tema lá das escolhas de especialidades que mais dão retorno, qual que Uhum. você que trabalha diretamente envolvendo as finanças médicas, tem mesmo uma área que dá mais retorno aquisitivo? Olha, quando a gente olha apenas, assim, Números. tem números, mas eu digo o seguinte, tem, tem como você seguir o protocolo, Uhum, vamos dizer assim, o que todo mundo faz. Então, se você for fazer o básico, geralmente o pessoal que é neurocirurgião vai ganhar mais, vai ter mais facilidade, o pessoal que trabalha com estética vai ter mais facilidade também de faturar valores maiores. Mas o bom da área da medicina é que você tem uma abrangência enorme.
E aqueles que buscam empreender dentro daquela área, independente da sua área de formação, você consegue estar crescendo. Então, por exemplo, vamos pegar um pneumologista. Se ele empreender bem na área de pneumologia, ele consegue faturar tanto quanto um neurocirurgião. Uhum. A questão é que o neurocirurgião já vai ter uma demanda de mercado Maior. ali maior, né? Então, vamos dizer assim, vai ser mais fácil, entre aspas, para quem já está formado, apesar que a Uhum. gente sabe que também tem uma curva ali, né, de estudos, de especialização um pouco maior, que tem que fazer cirurgia, neurologia e tudo. É, então, é mais fácil nesse sentido. Mas uma pessoa que faz outra especialidade que tem um potencial menor, consegue também igualar ou até superar, inclusive. Por exemplo, tem um cliente meu que é, tem área de especialidade dele, né? Mas dentro dessa área ele encaminha para fazer exames. E o que ele fez? Dentro do próprio consultório, ele foi expandindo para se tornar uma clínica naquela especialidade. Ele adquiriu os equipamentos para fazer os exames e hoje ele tem uma equipe que faz os exames, né? Gera o resultado deles, devolve para ele tudo no mesmo local. Isso atraiu ainda mais clientes e ele conseguiu, em questão de um ano e meio, dobrar o valor da consulta. Então, ele aumentou o valor da consulta, porque a demanda super aumentou, porque para o paciente fica muito melhor ir para um lugar e já fazer tudo ali do que, Uhum. às Porque se vezes, ficar atrás de vários lugares, às vezes tem gente que vem de outro estado para consultar com ele e tinha que ficar fazendo uma jornada, uhum. sabe, de pegar fila aqui para ser consultado. Aí depois vai para outro lugar, pega fila para fazer exame, pega fila para pegar o resultado do Pernotar na exame. cidade, às vezes. Exato. Então, você fazer tudo em um único local, né, é muito prático. E, obviamente, ele também é remunerado pelos exames também. Uhum. Então, isso triplicou, no resultado geral, triplicou o faturamento que ele tinha antes, isso com poucos ajustes, entende? Então, é, quando a gente fala de medicina, isso que é fantástico. Se você gosta do que você faz, você quer crescer nessa área, com estratégia e planejamento, você consegue ganhar tanto quanto os tops, vamos dizer assim, né? É que eu acho, eu vou te ouvindo falar, tem alguns clientes na agência que possuem consultoria financeira, né? E Uhum. são clientes antigos, enfim, já estão há bastante tempo com a gente. E eu fico olhando assim, como que é importante estar tudo muito bem alinhado. Consultório, marketing, consultoria financeira, isso mostra com clareza para onde direcionar melhor, né? Eu tenho um cliente que ele brincou, esses dias, inclusive, ele brincou assim, ele falou assim, é, agora daqui a pouco vai ter o ortopedista, que ele é cirurgião da mão e ele só opera a mão direita ainda. Direita. Ele não opera a esquerda, ele só opera a direita, falando sobre poder do nicho, enfim. Uhum. E é por isso que eu falo que eu gosto de estudar áreas que não são exatamente específicas do marketing, né? Quando a gente estuda, esse já é do marketing, mas quando a gente estuda posicionamento, eu vou falar sobre tráfego pago diretamente, que envolve parte de finanças, e aí talvez eu consiga te linkar, fazer uma ponte para dar uma opinião sobre isso. Mas o cliente que faz tráfego e que ele fala sobre tudo e qualquer coisa, não tem como ter resultado, assim. Porque as Uhum. pessoas, elas não compram porque elas não entendem o que você vende. Então, se elas não conseguem entender o que você vende, elas não vão se importar porque você não vai entregar o resultado que elas desejam. Usando, por exemplo, o ortopedista da mão. É muito mais fácil você entender que o ortopedista da mão opera a mão, Sim, né? exato. A piada da mão direita é piada, mas é Uhum. muito mais fácil. Então, você comprar dele. Porque se meu filho machuca a mão, se eu machucar a mão, se eu vou indicar alguém, cirurgião tal, é só a Ele que é mão. especializado naquilo. Exatamente. É mais fácil de entender do que o ortopedista geral, que opera Uhum. tudo, opera mão, joelho, Sim. ombro. Então é a mesma coisa, eu tô falando da mão, mas o ortopedista é especialista em joelho. Então, quando eu vou criar as estratégias de marketing, o cliente que tem consultoria financeira e o cliente que tem clareza sobre o modelo de negócio dele, fica muito mais fácil. E eu falo, gente, para vocês entenderem que isso é meio complexo, mas existe, assim. Não é toda pessoa que está preparada para um papo desse, por exemplo. Por quê? Isso é modelo de negócio. O marketing, ele é responsável por levar demandas e que essas demandas, elas principalmente convertam ali. Mas se você não tem um modelo de negócio que ele é lucrativo, que ele é expansivo, que as pessoas consigam entender o que está sendo vendido, né, na divulgação, você não tem conversão. E aí, como é que faz? Porque
Se o teu plano de negócio, teu modelo de negócio é ruim, você vai divulgar algo ruim. Então, às vezes, você vai trabalhar mais e ter, consequentemente, um faturamento maior, mas também trabalhou mais por aquilo. Uhum. Né? Enfim, eu não sei se ficou claro esse posicionamento. Eu falo muito de tráfego pago porque é o que expande, né? O que mexe ponteiro é o tráfego. É importante isso porque essa clareza permite que você consiga otimizar o seu esforço. Eu costumo dizer que não é sobre trabalhar mais horas, é sobre trabalhar de forma mais inteligente. Então, a pessoa que sabe o público dela vai conseguir atingir a dor Uhum. específica que aquela pessoa está precisando resolver. Quem quer vender para todo mundo, não vende para Pra ninguém. ninguém. E saber o modelo de negócio é interessante porque uma coisa é você ter a dor do paciente aqui, mas a forma que você resolve essa dor pode ser diferente de outro profissional, na forma que a experiência que esse paciente tem, que é uma coisa até que a Elisângela estava falando na palestra dela, né, no podcast. Quando o paciente entra em contato com a secretária, como que é a experiência dele na secretária? Se for uma experiência ruim, ele não vai nem chegar na consulta. Uhum. Ele pode até marcar, mas ele vai desmarcar, que é pior ainda, ele vai ocupar Exatamente. espaços que não vai ser utilizado, não vai virar, né, faturamento. Então, conhecer o modelo de negócio vai permitir que você tenha estratégias, e quando a gente fala de finanças, principalmente empresarial, você tem uma infinidade de estratégias que você pode aplicar dentro do negócio e testando, inclusive, né? Então, um exemplo por exemplo, o seu público-alvo, por mais que ele tenha a mesma dor, às vezes não é da mesma classe econômica. Uhum. Às vezes o seu público é um pessoal que ganha menos, ou às vezes é um público de classe A, classe B. Então, por exemplo, vamos pegar aqui alguém que trabalha na área de estética. Uma pessoa classe D e E, ela não vai ter dinheiro, infelizmente, para fazer uma cirurgia, para aplicar botox, né? Então, se você faz é, um conteúdo voltado para vender para todo mundo, você vai gastar dinheiro apresentando o seu trabalho para pessoas que não vão ter dinheiro para contratá-lo. Uhum. Então, esse é dinheiro que vai ser perdido. Por mais que a pessoa às vezes vá lá de curioso, né? Como é que funciona e tudo, é tempo também que sua secretária, enfim, o seu marketing está perdendo explicando, né, para aquela pessoa. Então, esse direcionamento é importante para você focar a energia mesmo, no resultado. Ô, Jonas, você ajuda a estruturar plano e modelo de negócio como consultor financeiro? Sim, a parte de carreira médica Uhum. permite que a gente planeje antes mesmo de o consultório, uma clínica se tornar algo no papel, até qual vai ser a ideia. Então, uma coisa que eu faço com os meus clientes às vezes eles estão na dúvida, assim, pô, mas aí eu faço uma clínica, eu faço um consultório, eu começo como? Cara, você não precisa começar já com um investimento de 5 milhões. Uhum. Você pode começar com um consultório, vamos supor que a pessoa ainda não tem uma especialidade ou acabou de se formar em alguma especialidade e vai começar os atendimentos. Começa com algo simples agora, mas você precisa visualizar como que esse simples vai expandir. Uhum. Então, tem o passo um, passo 2, o passo 3, e nesses passos, né, o que que você vai ter? Vou citar um exemplo bem claro aqui. Eu tenho um cliente que ele se especializou em geriatria, a gente vai começar a parte do consultório dele. Então, hoje, e a esposa dele, ela é formada em biomedicina, ela trabalha em laboratório e tudo, gerenciando exames e tudo mais. Legal. E a gente sabe que o paciente de geriatria precisa fazer muitos exames, Hum. né? E eu conversando com eles, perguntei, e já tem o case de sucesso, né, nessa área de você já ter o consultório e exame, perguntei para eles se não faria sentido. Eles, olha, acho que pode fazer sentido, mas a gente não sabe por onde começar. Eu falei, não, tranquilo, eu estou aqui para resolver. Então eu desenhei para eles todo o projeto. Que Olha, a gente vai legal. começar com o consultório, vamos, né, fidelizar, né, os pacientes, né, enfim, estar ali atendendo eles, gerando resultado para eles e tendo uma boa experiência. Na medida que for crescendo essa demanda por exames aqui, nós vamos ter o passo 2. Eu já tenho até a planta baixa de como que vai ser, né, essa expansão para o laboratório e depois até eu criei também uma área de tratamento também. E quando eu mostrei isso para eles, é como se o horizonte expandisse, sabe? E eles falam assim, não, é isso que a gente quer fazer. Uhum. E não só o que vai ser feito, mas eu já trouxe todo o orçamento, né, de equipamentos, de quanto ficaria o aluguel,
de reforma, Previsibilidade. previsibilidade total, porque isso vai impactar no orçamento mensal deles. Quanto que eles precisam investir por mês para chegar no ponto de investir no consultório, para chegar no ponto de investir nos exames e o quanto que isso vai retornar. Até porque você investir num consultório não quer dizer que você já vai faturar 100 mil no primeiro mês, né? Eu acho que você nem indica fazer isso. Não indico. Então, até isso, uma expectativa de faturamento, uma curva de crescimento disso. Se a gente vai utilizar um financiamento, por exemplo, em quanto tempo a gente consegue pagar esse financiamento? Até que ponto esse financiamento não vai prejudicar as finanças do consultório? Porque eu já atendi médico, inclusive junto com a Exato. Elisângela, né? Que praticamente metade do faturamento ia embora no empréstimo que foi feito no banco para começar o consultório. Eu falei, cara, isso não faz sentido você colocar o empréstimo em parcelas muito pequenas, sendo que você não tem nem dinheiro para pagar elas Uhum. direito, né? Sim. E no final do dia ele estava ficando frustrado, chegou até a pensar em reduzir ali a área, enfim, parar de ter o consultório, porque estava muito difícil manter. Então, essa questão de visualizar antes de ter uma dívida difícil de pagar é muito importante, porque ele nem vai entrar na dívida. E, enfim, até a viabilidade também, o quanto que cada equipamento vai render. Uhum. Enfim, acho que essa clareza de todo o processo, de, por exemplo, nesse caso deles, eu projetei 5 anos. Que legal. É, obviamente, 5 anos também. O bom é a gente planejar 3 anos, né? Mas ali a gente está trabalhando com um planejamento realmente a longo prazo de visualização primeiro, e no meio do caminho nós vamos executando. Porque, na medida que o tempo vai passando, pode ser que o resultado seja um pouco menor e pode ser um pouco maior. E cada cenário desse vai precisar de decisões diferentes. Uhum. Ah, não, estou faturando menos do que era esperado. Então a gente vai fazer o diagnóstico para entender qual é o motivo para resolver isso e o faturamento crescer. Ah, o faturamento está maior do que a gente esperou. Maravilha. Como que a gente usa esse dinheiro a mais que está entrando para melhorar ainda mais o resultado e em vez de você estar faturando 100 mil daqui um ano, 2 anos, você está faturando 300. Uhum. Então, esse planejamento no sentido de medicina, de consultório, de carreira, ele faz muita diferença até na motivação. Uhum. Porque se você está visualizando onde você pode chegar, você fala, não, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Não, faz isso daqui, bem feito, que pouco a Valida. pouco, né, vai validando, que vai dar certo. Não, então é só isso aqui? É igual academia. A academia você não vai treinar um dia e vai ficar shapeado no outro dia, né? É uma construção. O que que você precisa fazer? Não, você vai lá, treina 40 minutos, faz 3 séries de 10 repetições, Uhum. tal, tal. Só isso? É só isso. Deixa o tempo passar que você vai ver o resultado. Então, planejamento é a mesma coisa. Tem uma frase, inclusive tá na minha, no escopo da minha palestra, que fala assim que, inclusive não é minha, né, é do Abraham Lincoln, que fala sobre você afiar o machado, né? Se você tivesse, Então, você conhece a frase? conheço. Explica aí pro pessoal. Vou É, deixar você falar. se eu tiver que derrubar uma árvore em 9 horas, eu vou gastar 6 horas afiando o machado. Uhum. Isso diz muito sobre estratégia. Eu adoro Então, estratégia, né? então, Eu adoro, assim, então. tem um princípio que é o princípio de Pareto. Hum. Eu gosto demais disso, porque assim, você só fazer uma coisa não quer dizer que você vai ter o resultado que você teria fazendo. Vamos reexplicar aqui melhor. O que que é o Pareto? 20% do que você faz no seu negócio, no seu consultório, gera 80% do faturamento. E 80% do que você faz gera 20%. Então, assim, você ocupa mais tempo fazendo coisas que vão gerar menor Uhum. resultado. E quando eu converto isso para execução, eu gosto de falar o seguinte: a gente tem que gastar 20% do tempo, né? Investir 20% do tempo em planejamento e 80% em execução. Porque se você ficar planejando demais, você não vai sair do lugar, você Se tem que executar, executa. né? E se você só executa e não aprende nada, você não está buscando ali uma especialização a mais, um conhecimento a mais, um planejamento para direcionar o barco, você não vai sair do lugar. Você vai trabalhar, 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 trabalhar e não vai ver crescimento. É igual eu falei aqui, né, do sair do lugar, é igual um barco. O vento pode estar vindo muito forte.
Mas se ele não está te mandando para a direção que você quer ir, você está indo para a direção oposta. Uhum. Então, só ter o trabalho, só ter energia, pode te levar, inclusive, para a direção que você não quer. E depois para voltar é mais É, demorado. é mais demorado ainda, exatamente. Paga um preço alto, né? Muito Tem uma mais. frase que fala que pessoas inteligentes, elas aprendem com o erro dos outros, não Uhum, com os próprios erros. exatamente. É sobre isso. Jonathan, uma pergunta aqui que eu acho que vai ser bem interessante, que eu ouvi dizer assim recentemente. Médico que faz sociedade. Isso é benéfico? Eu digo assim, vamos comprar uma clínica em sociedade e a gente junta aqui dois, três amigos da faculdade e a gente monta uma clínica. Isso é bom, é ruim? Assim como um remédio que muda se é um veneno ou a cura é a quantidade, né? É como você faz isso, na sociedade também funciona do mesmo jeito. O que que tem acontecido muito? O pessoal, na hora de fazer a sociedade, está muito animado, tá tudo bonito, tudo maravilha, Tudo amigo. tudo amigo. Mas quando você faz uma sociedade com alguém, tem que ser alguém que é seu braço direito, alguém que você confia, é alguém que realmente vai estar fazendo as coisas certas, do jeito certo, junto com você, né? E o que eu tenho visto acontecendo muito é que começam a ter atritos, principalmente aquele pessoal que faz um CNPJ ou já tem um CNPJ e consegue um contrato ali com o hospital e coloca a sociedade ou outros médicos para dividir os plantões. Quando você faz isso com a empresa de limitada, você está trazendo uma possibilidade de ter muitos problemas. Se esse colega tiver dívidas e o patrimônio dele foi executado, o seu patrimônio pode ser executado junto, por causa da sociedade ali na empresa. Se ele tiver um processo judicial, que a gente sabe como é que está a moda agora de processar médico, e dependendo do valor que ficar esse processo, você também pode ter o seu patrimônio prejudicado por causa disso. Para você tomar alguma decisão, eu tô com um caso mesmo, aqui de Rondônia mesmo, que o médico trouxe outros ali, né, colegas para trabalhar junto com ele, e um desses sócios, né, ele tá fazendo um inferno por causa de questão de imposto, porque ele não quer pagar algumas coisas, e assim, tem que ser pago o imposto, né? E você não pode, com a sociedade limitada, tomar decisões por conta própria, mesmo que você seja um majoritário. Então, a recomendação para esses casos é para blindar o seu patrimônio, blindar até às vezes questões mesmo judiciais, é você ter uma empresa de sociedade anônima para prevenir, né, problemas de decisão, que aí numa sociedade anônima, quem tem a diretoria manda, quem tem a maior parte das ações também tem, né, poder de voto, e aí você já evita muito conflito e blinda o seu patrimônio. E isso aí se aplica tanto para quem tem contratos com hospitais ali, né, principalmente na esfera pública, né, como também quem tem clínica, quem tem consultório compartilhado ali, né, Uhum. enfim, sociedade de forma geral, Precisam de um consultor para tomar a melhor decisão. com certeza. Agora, outra pergunta. Residência ou pós-graduação? Abrindo assim, eu acho que essa pergunta você deve receber bastante, mas Todo dia. pode abrir o leque, assim, pelos viés dessa decisão, porque a gente sabe que existe vários fatores que não é só o financeiro, né? Até por uma questão de CRM, enfim. De fato não é uma decisão simples e causa muita dualidade entre os médicos, principalmente naquele momento que a pessoa está recém-formada. Porque o caminho mais óbvio é a residência. Só que quando você começa a trabalhar, começa a ter dinheiro entrando na conta e você já faz compromisso ali de aluguel, de parcela do carro que a gente conversou antes, né? Uhum. Aí tem seguro, plano de saúde, as viagens, a parcela do iPhone novo. É difícil você abandonar esse conforto que você já começou a ter para ter ali a bolsa, né? De daí R$ 4.000 e passar anos voltando a ser estudante. Você deixa de ser o médico que manja de tudo ali naquele lugar que você atende, você volta a ser um estudante. Aluno? Então, é um aluno. Então, é uma decisão difícil. Por outro lado, você vai fazer uma pós-graduação buscando utilizar esse conhecimento para fazer atendimentos. A gente tem que lembrar que é algo muito mais técnico e muito menos prático. Uhum. Então, você corre muito risco, né? Porque você não vai ter o RQ, e isso pode gerar uma série de problemas dependendo da comunicação que você faz, do atendimento que você faz, e não somente no sentido, vamos dizer assim, jurídico,
e de marketing, publicidade, mas até pensando no paciente mesmo, se você tem menos experiência prática, pode ser que você que faça falta aquela experiência que a residência promoveria. Então, independente do caso, a pessoa precisa pensar muito bem qual é o tipo de atendimento que ela quer ter a longo prazo, não Uhum. somente os próximos 2, 3, 4, 5 anos. É óbvio que quem faz uma pós-graduação consegue continuar trabalhando, consegue no futuro fazer uma prova de títulos, mas fazer a prova de título, ainda assim, é, dependendo da experiência, é por isso que eu recomendo assim, ter uma análise muito autocrítica. Será que eu fazer esse atendimento, mesmo sem ter uma outra experiência, será que vai ser suficiente? Uhum. Se não for, recomendo que a pessoa ganhe mais experiência, busque realmente, às vezes, talvez cursos extras para ganhar mais know-how, se for por esse caminho, né, da pós, tira o RQE, enfim, e vai indo. Mas o caminho mais seguro, por mais que seja mais sofrido, é a residência. Apesar que também, né, se a gente for olhar no sentido financeiro, ela acaba sendo mais cara. Então, não é só dinheiro, não é só satisfação, é muita responsabilidade também. No final do dia, o importante é sentar e analisar o caso. Por isso que eu converso bastante com o pessoal antes de tomar uma decisão dessa, porque, como a gente falou, né, não é simples, então tem que ser feito para cada caso. Não adianta eu pegar você e falar, não, você vai ser igual o outro. Cada caso é bem diferente. Essa decisão não é só números. Não é só números. Até família, por exemplo, a ajuda da família faz toda a diferença. Tem pessoas que não têm uma família com condições financeiras para ajudar durante uma residência. Outras pessoas têm. Uhum. Isso é um fator que muda completamente. Influencia. Uhum. Marketing. Como que é a sua opinião em relação ao marketing? Como consultor, a clínica deveria fazer, não deveria? Qual o momento certo de investir em marketing? O marketing, ele é sempre recomendado, né? Porque, assim, é, vamos dizer, se você já começa ah, com uma educação financeira bem feita, se você tem um consultório que você está bem organizado, é para você ter recurso para marketing, mesmo que ele seja menor. E aí você Uhum. vai fazendo o melhor que você pode com o que você tem naquele momento. E o marketing, ele é uma forma de você conseguir alcançar pessoas que não iriam nem saber que você existe. E você tem uma frase, eu não lembro agora exatamente como que é a frase, mas é uma frase muito boa, que é sobre aparecer, sobre primeiras impressões. Você lembra qual que é? Se você não se posiciona, você será Isso, posicionado por alguém. exatamente, exatamente. Essa frase, ela é maravilhosa, porque se você não está se posicionando, tem um concorrente que vai estar se posicionando e os pacientes vão para ele. Uhum. Então, isso vai te ajudar muito desde o começo da carreira, do negócio, a trazer esses pacientes para você e é exponencial, porque esse paciente que veio através do marketing, você pagou para ele vir. Mas ele vai indicar outros amigos, vai compartilhar a experiência e esses outros amigos já não vão ser um custo extra. Na verdade, o custo do marketing vai reduzir por paciente, então vai se tornar realmente um investimento cada vez mais lucrativo. E E, e recorrente. recorrente, exato. Então, para mim é necessário, não vejo como um negócio. Até vamos pegar agora a minha formação como gestor financeiro, né? Que é uma outra formação que eu fiz, foi a primeira. A empresa precisa ter marketing. Tem que ter, Uhum. né? Não tem a opção de não ter marketing. Tá vendo aí? Gostei da tua resposta. Jonathan, muito obrigada. De verdade, é um prazer recebê-lo aqui. Eu gosto muito desse. Eu não sou da matemática, enfim, mas eu gosto muito de análise de dados. E principalmente pensar como empresa, né? Esse viés de empreender, de ter negócio, de olhar número, de ver retorno, número de CAC, número de retorno financeiro, número de ETV, enfim, tudo isso que envolve um trabalho ali de finanças e de marketing ao mesmo tempo, né? Porque quanto financeiramente esse paciente me custa, tá? Mas quanto foi investido? Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. Agradeço, né, as tuas respostas. Eu falo assim, gente, nos podcasts, é interessante isso, né? Porque às vezes eu penso que sei alguma resposta e eu faço a pergunta sem dar nenhuma pista da minha opinião, porque eu não tô aqui para mostrar a minha opinião, né? Eu tô É, aqui para ouvir a tua claro,
é inevitável, a gente convida pessoas em quem a gente tem a mesma linha normalmente de pensamento. Hum, Justamente porque eu acredito que é sobre propósito, né? Tá tudo bem se outra pessoa faz diferente, não tem uhum. problema nenhum. Mas a gente vê que é isso que dá certo, a gente tem essa linha de pensamento bem parecida nesse sentido. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, ó, tô ansioso para voltar mais vezes. Eu Bora. adorei isso daqui. Legal, né? É maravilhoso. Foi bem recebido. Ah, com certeza. Não, recepção maravilhosa. E, né, amanhã a gente vai estar lá no Impulse Med. Cara, que evento. Eu nunca vi nada assim, não só em Rondônia, mas é no Brasil. Então, quero até te parabenizar aqui Obrigada, de antemão. É um parabéns antecipado antes do evento mesmo. E obrigada. eu tenho certeza que lá vai ser mais parabéns ainda, porque o evento vai ser um sucesso. Muito obrigada, obrigada por ser palestrante, ter vindo, se deslocado, ter aceito o convite de vir falar sobre finanças para médico, porque eu não abriria a mão assim de fazer um evento onde não tivesse um consultor financeiro, porque é importante e o teu trabalho melhora o meu trabalho. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais, gente. Tchau, tchau.